Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos continuar. Essa pode ser considerada a parte 2 ou um complemento importante ao vídeo anterior, em que eu respondi o que é dinheiro até 1971. Né? Aqui na verdade, porque eu estou sozinho aqui, eu vou mostrar a opinião de Milton Friedman sobre a moeda fiat. E veja, no começo, quando eu quis trazer esse tema para o canal, eu queria debater um mito, porque existe um mito, ou uma mentira, sobre o que aconteceu em 1971, que se você clicou nesse vídeo por causa disso, você sabe que foi o fim do padrão ouro, né? Na verdade, o padrão ouro não existia mais. Na verdade, o padrão ouro já era uma invenção para permitir maior emissão de moeda, o que não é ruim em si. Veja, padrão ouro, né, o padrão ouro metal, o padrão libra-dólar, né, da década de 1870, ele já foi uma tentativa de estabelecer o commodity money, ou commodity backed money, né, que o dinheiro era lastreado, esse nome é muito ruim, quem tem lastro é navio, né, o dinheiro não é um navio, mas o dinheiro teria uma garantia, assim, em metal precioso, ou em ouro ou prata, e que os bancos seriam os bancos centrais, autoridades monetárias, né, não poderíamos chamar banco central ainda, eles seriam caixas de conversão, eles garantiriam a conversão daquele bilhete de libra ou de dólar em ouro ou prata, segundo o valor nominal. E que, até para Milton Friedman, isso já não era mais o padrão metálico. Né? Fischer já dizia isso também em 1911. E então, quando nós falamos, eu não falo isso, né? Quando vocês falam, olha, em 1971 se aconteceu o maior golpe da história contra os trabalhadores, contra as pessoas, né? Contra os homens livres, que foi o fim do padrão ouro. Primeiro, o padrão ouro já é uma subversão, já é uma forma de moeda fiat. A diferença é que você está acreditando que aquele dinheiro vale ouro. E hoje você só acredita que aquele dinheiro tem curso forçado. Então já é uma subversão da moeda fiat. Mas a nomenclatura, sim, já é uma subversão da moeda, já é uma moeda fiat. Mas sim, tudo bem. Utilizamos a nomenclatura científica de moeda fiat após 1971. E eu venho trazer aqui a opinião de Milton Friedman. Opinião é mais clickbait, né? Mas o que Milton Friedman tratou sobre isso num livro dele da década de 90. E bem-vindos ao Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. Curtam, inscrevam-se, tornem-se membro. Se tiver a opção, valeu demais, quer mandar tipo um superchat para vídeo gravado, se tiver essa opção, mande o valor mínimo só para o YouTube entregar melhor, tá? E se tiver a opção hype, também aperta a opção hype aí. Inscreva-se no canal, veja se você habilitou as notificações aí no sininho e considere se tornar-se membro, tá? Aqui no Rascunhos Econômicos nós tratamos economia com ciência. O objetivo desse canal é divulgação científica da economia, certo? Muito bem, e eu sou o Léo. Muito bem. Nessa opinião do Milton Friedman, na verdade é um livro da década de 90, né? Se eu não me engano, 1991, mas é da década de 90 esse livro. Capítulo, deixa eu pegar o nome do livro. Em inglês é Monetar Mischief, Episodes, alguma coisa assim. Mas em português está Erros e Acertos do Dinheiro, episódios seminais da história monetária e seus impactos na civilização moderna. É de Milton Friedman. E, se você gosta do canal e queira nos ajudar um pouco, embaixo tem o link da Amazon desse livro. Tá? Evidentemente é um link de afiliado. Se você comprar por esse link, essa tradução em português desse livro, você vai ajudar o canal. Tá? Caso você queira ter o livro em inglês, procurar numa biblioteca, procurar outras formas de tê-lo acesso legalmente pela internet, fica ao seu dispor, ou se você quiser comprar até pela Amazon, mas falar eu não quero dar nada para os rascunhos econômicos, não tem problema nenhum. Esse livro é muito bom. Não é tão longo, é um livro de 300 páginas. Léo, 300 páginas é muito. Não, você que lê pouco, certo? É um livro muito bom e essa parte que eu vou tratar hoje é do capítulo 10, que é o último capítulo é o penúltimo capítulo do livro, porque depois tem o epílogo, certo? E
Vejam aí leiam esse livro, gente. Leiam esse livro porque é Milton Friedman, tá? Não é nenhum comunista, não é nenhum MMT, é Milton Friedman falando que, veja, calma, gente, moeda fiat não é o problema que vocês estão falando, tá? Principalmente no capítulo 2, Monetary Policy na Fiat World, política monetária no mundo fiat, né? Numa tradução livre. E leiam esse livro, tá? Não precisa ser pelo link do canal, isso aqui não é uma publi, certo? Para o livro. O tradutor, a editora não estão pagando nada com isso. Se vocês comprarem pelo link, sim, eu vou receber uma comissãozinha. Pela Amazon, né? A editora nem sabe que eu estou falando isso. Nem sabe que eu existo, na verdade. Mas dê uma olhada nesse livro. Pegue numa biblioteca, comprem de outras plataformas, comprem em sebo, não precisa comprar pelo link, mas dê uma olhada nesse livro, podem até ler ele em original em inglês. Recomendo, não que a tradução seja ruim, que não é esse o caso, mas inglês não é uma língua difícil, gente. Se vocês tiverem um pouco de aplicação, vocês vão conseguir ler esse livro em inglês. Tá bom? Vamos lá. O que aconteceu em 1971? Né? Eu vou dar uma explicada para quem não sabe. Eu já expliquei tudo do ouro, né? Que o ouro, na verdade, nem sempre foi o padrão monetário no vídeo anterior. E eu falei que até 1971 o dinheiro era aquilo. Por quê? Em 1971, pela primeira vez, o sistema monetário não tem nenhuma conversibilidade em ouro. Léo, mas eu posso comprar ouro com meus ricos dólares? Sim, você pode. Você pode. Só que não há conversão. Há um negócio chamado preço. Qual a diferença? Conversão. O real é conversível em dólar. O peso argentino é conversível em dólar. O dólar australiano é conversível em dólar canadense. Eles são conversíveis no sentido de que você consegue retirar capitais daquele país. No Brasil e na Argentina, de uma forma não tão eficiente. Né? O real é conversível, evidentemente, mas é um país que tem, segundo a OCDE, algum tipo de controle de capital. Que significa que a taxa de câmbio para você colocar dinheiro no país ela é mais baixa do que ela é mais alta, né? Você tem mais custo para retirar o dinheiro do país, certo? Mais alto, mais baixa depende de qual é o dinheiro de conversão, né? Mas é mais caro você retirar o dinheiro do país do que você recebeu para colocar o dinheiro no país, né? No tempo. Não importa o tempo, né? No mesmo período. Por causa do IOF, tem alguns outros tipos de política monetária que impeçam essa saída livremente, né? A OCDE já estabeleceu isso. Muito bem, mas o real, o peso argentino, você consegue trocar por outras moedas. Mas você troca por uma coisa chamada taxa de câmbio. Taxa de câmbio é um dos preços fundamentais da economia. Taxa de câmbio é um preço. O ouro para o dólar, você não tem uma conversão. O que é converter? Eu tenho 100 centavos, eu tenho 400 centavos e eu converto eu tenho 450 centavos de real e eu converto em um dólar, por exemplo. 550 centavos de real, eu converto em um dólar. Sim, eu converti. O que eu fiz? Eu fiz taxa de câmbio, eu fiz preço. Isso é você comprar. Léo, por que centavos? Você vai entender. Se eu tenho 550 centavos de reais, eles são conversíveis em R$ 5,50. É um exemplo um pouco forçado, mas o que eu quero entender é o seguinte. É que, veja, isso já é a realidade da moeda fiat. Se eu chegar com 550 centavos em moedas de 50 centavos e quiser trocar quiser trocar 600 centavos por 3 notas de R$ 2, eu só troco. Porque eles são a mesma coisa. Quando você tinha o padrão ouro, era isso. $1 era equivalente a uma determinada quantidade de ouro. Era conversível. Né? Era conversível. Mas aí que tá. Você, se fosse um cidadão americano, não poderia fazer isso. Por quê? Porque em 1933 até 1970 e tantos, era proibido, até 1970 e tanto, eu anotei, 1974, era proibido a posse de ouro por um particular nos Estados Unidos. Então esse negócio de que existia um padrão ouro não é tão realidade. O padrão ouro era para comércio internacional. As moedas
a moeda da Inglaterra, a moeda da Alemanha, a moeda da Alemanha Oriental, teoricamente, a moeda da União Soviética, teoricamente, se eles quisessem, seria trocada por ouro. Se eles tivessem, eles poderiam trocar ao dólar e ao dólar eles poderiam alcançar o ouro. Então, da libra para o dólar, você tinha uma taxa de conversão que poderia ser câmbio flutuante ou câmbio fixo. Aí seria da autoridade monetária inglesa. Daí, você poderia alcançar o ouro. Se você tivesse uma libra para um dólar, você poderia ter aquela mesma quantidade em ouro. Você entendeu o que eu quero dizer? No padrão internacional. Mas, dentro dos Estados Unidos, ou você nos Estados Unidos, você não poderia comprar ouro. Porque a posse de ouro era proibida a civis nos Estados Unidos. Até 1974. Tá? Muito bem. Então, quando você fala que em 1971 acabou o padrão ouro, né, o que aconteceu em 1971, o deslocamento da produtividade com salários reais, calma, calma. Friedman, nesse capítulo 10 desse livro, nesse livro ele conta toda a história, né, da política monetária, desde... Primeiro ele estabelece o que é, né, tal, do dinheiro tal, e no capítulo 10 ele fecha o que é a política monetária no mundo Fiat, né? E ele coloca assim, em 1870, né, é estabelecido, na década, né, 1970, um pouquinho antes, um pouquinho depois, é estabelecido um padrão de vincular as moedas ao commodity, como eu disse no outro vídeo, né, backed money. O que é isso? O dinheiro dos países teriam que ter um lastro, se vocês gostam dessa palavra, mas o certo é ter em garantia ou ter por trás, aqui no português não fica tão bom, né, para a quinta série, para a audiência brasileira, uma quantidade de commodity. Poderia ser prata, poderia ser ouro, poderia ser cobre, na época não tinha petróleo, mas, né? E que isso seria o lastro do dinheiro, a garantia real do dinheiro, em que o dinheiro poderia ser trocado por aquela quantidade de commodity. Isso para facilitar o que é o comércio internacional. A periferia do mundo utilizou esse sistema muito pouco. Ele cita inclusive o Brasil, né? Muito bem. Ocorre que, com a Primeira Guerra Mundial, isso aqui colapsa. Porque como o dinheiro estava guardado nos bancos, estava guardado nos bancos centrais, que já existiam na Primeira Guerra Mundial, alguma coisa parecida com Banco Central. Esse dinheiro estavam guardados, esse ouro, esses metais, essas commodities que davam sustentação ao sistema monetário, estavam guardados. Você tinha o bilhete que você poderia trocar por aquela commodity. E começou-se a impressão. Você teve países sim que o marco alemão, né, a própria franco-francês. Você começou uma corrida, por quê? Porque o dinheiro era utilizado como título de dívida. O dinheiro em si era utilizado como título de dívida. Por quê? Porque se eu tinha aquele dinheiro guardado no banco, né, eu tinha aquele ouro guardado no banco, e eu estou começando a emitir francos franceses, né, evidentemente. Evidentemente não, né, porque a maioria dos francos não são franceses. Pelo menos hoje não existe mais franco francês, né? Se eu tenho francos franceses e eu começo a emitir francos franceses, e antes o franco francês, cada franco francês me comprava um grama de ouro, vamos supor, lógico que não, mas vamos supor. Eu começo a emitir tantos francos franceses que, se todos correrem aos bancos e trocarem esses francos franceses por ouro, eu não terei mais ouro. Então, a verdade, isso sim, gente, isso sim é imprimir dinheiro. Muito bem. O que ocorre é o seguinte: depois da Primeira Guerra Mundial, você tem uma série de reformas no padrão antigo, até que você alinha novamente para continuar com o padrão de que uma autoridade monetária tenha reserva, seja nela ou seja nos seus bancos que por ela são reguladas, e que o dinheiro em circulação vale uma determinada quantidade de metal. Em quais países? Países centrais. Estados Unidos, Reino Unido, França. Na Alemanha, depois da década de 30, nós não podemos falar muita coisa da Alemanha, certo? Muito bem. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, em Bretton Woods, né,
E veja, nós estamos falando de Friedman, mas Keynes queria evitar isso. Tá? É que Keynes não foi ouvido, certo? Para o mal, para o bem. Em Bretton Woods, se eu não me engano, é 42 ou 44, agora não me lembro, se estabelece o sistema financeiro mundial, em que os Estados Unidos seriam o banco do mundo, o banco no sentido de depósito. O fiel depositário, se quisermos usar um termo jurídico, e não me enche o saco se o termo não se aplicar, eu só estou brincando, certo? Todo o ouro do mundo poderia ser depositado nos Estados Unidos, que os Estados Unidos se comprometeria que $1, um USD, né, seria equivalente a uma quantidade fixa de ouro, podendo ser sacado por qualquer país, não pessoa. Porque nos Estados Unidos, desde 1933, a posse do ouro estava proibida para civis. Muito bem. Então, isso aqui que era o padrão ouro que acabou em 1971. Que, na verdade, não era o padrão do ouro, era o padrão dólar ouro. Foi o padrão dólar ouro que acabou em 1971. Milton Friedman mostra que, em 1983, houve o confisco do ouro. Em 1965, já com Bretton Woods, né, 20 anos de Bretton Woods, 20 e tantos anos de Bretton Woods, há o fim das reservas de ouro no Federal Reserve. Os bancos não precisavam reservar ouro junto ao Federal Reserve. O ouro ficou mais à disposição do Tesouro americano. E que os bancos, quem teria reserva em ouro seria a autoridade monetária e o Tesouro. Os bancos não precisavam deixar os seus depósitos compulsórios em ouro. Os depósitos poderiam ser em dólar. Poderiam não. Deixaram de ser em ouro. Certo? Isso em 1965. Em 1968, os bancos substituíram esses depósitos compulsórios. Lembre-se que não havia sistemas de internet. Né? Então, como é que você fazia a contabilidade para fazer o chamado CDI diário, né, para você saber se o banco tem liquidez diariamente e tal? Primeiro que não era feito diariamente. Eu acho que até hoje, nos Estados Unidos, não é feito diariamente. O sistema bancário brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo nessa questão. Como é que eles faziam? Se você não tem mais ouro, se estabelece, né, ou se aumenta a utilização daquelas notas do Fed, que nada mais são do que títulos de que os bancos tenham uma determinada quantidade de dólares junto ao Federal Reserve. E não poderiam ser títulos ou certificação digital no computador, esse tipo de coisa. Não, teriam que ser grandes notas. Então aí começa não. Aí que tem ainda mais a popularização daquelas notas de $5.000, notas de $1 milhão. Eu não sei se chegou a ser 1 milhão, 1 milhão. Mas por quê? Porque eram, na verdade, títulos, mas eram em formatos em nota de dólar. E aquilo estava depositado no banco. Por quê? Porque o Fed, Federal Reserve, se comprometia de que aqueles títulos, aquelas notas enormes de $1.000, $5.000, $30.000, valeriam $30.000. O Fed trocaria por notas ou poderia, teoricamente, trocar por ouro, se necessário. Então, aquelas notas deixam de ser necessárias em 1968. Porque o sistema de garantias fez diferente. Léo, o que você está falando? Veja, o que aconteceu em 1971, que vocês tanto falam, para o sistema monetário dos Estados Unidos, acaba pelo menos em 1965. Por quê? Porque os bancos não têm mais a necessidade de ter um patrimônio líquido, que é esse que é o multiplicador bancário sobre o patrimônio líquido do banco, quanto que ele tem depositado, junto com a reserva compulsória e o dinheiro dos clientes, mas o patrimônio líquido junto com alguns ativos, com alguns passivos, né, porque são depósitos dos clientes, que o patrimônio líquido do banco não precisa mais ser em ouro. Na verdade, ele vira em títulos, né, até 1968, até 1968 eram em dólares, né, aquelas notas do Federal Reserve, que, ao fim e ao cabo, nada mais é do que um título de depósito junto ao Federal Reserve. Gente, a moeda Fiat é de 65.
Para todos os fins, a moeda Fiat 1965, a não ser se você fosse a França, a Inglaterra, a Alemanha Ocidental ou a Itália e quisesse que a sua reserva internacional em dólar virasse reserva internacional em ouro. Por quê? Porque o ouro, como dinheiro, né, ele é uma unidade de conta. E eu preciso de canetas realmente, gente. Ele é uma unidade de conta, reserva de valor e meio de pagamento. O meio de pagamento foi usurpado pelo dólar em Bretton Woods. Os Estados Unidos se comprometia que você não precisaria acumular ouro, porque se você fizesse a contabilidade em dólar, você sabia quanto você tinha em ouro, porque o preço dólar-ouro era constante. Ou seja, os Estados Unidos se comprometia a fazer a conversibilidade. Perdão, da moeda para o ouro. Muito bem. Então, os bancos centrais da França, da Inglaterra, da Alemanha Ocidental, do Japão, de qualquer país do mundo, mas as economias relevantes da época, do Canadá, não precisavam estocar ouro. Muito bem. O que ocorre é o seguinte: por que os Estados Unidos fez isso? Para ter reservas? Era para ter liquidez mundial da sua moeda. Muito bem, isso é muito bom. Mas por que ter liquidez da sua moeda se você vai ter que emiti-la para que através de déficits comerciais, caramba, tá. Só que se esse ouro está lá, você força o seu sistema a ter reservas. Sim, o seu sistema vai ter que ter reserva porque, querendo ou não, esse dinheiro está em circulação. Não no seu país, mas a qualquer momento ele pode ser trocado. Muito bem. Então, o dólar também era uma reserva. Por quê? Porque você também teria que ter uma reserva monetária, não uma reserva monetária, mas que ter dólares era ter ouro e, por esse sentido, o dólar já era a reserva mundial. E unidade de conta, porque você poderia contabilizar tudo em dólar. Por quê? Porque o ouro emprestou todos esses atributos ao dólar. Ocorre o seguinte, que não era possível a base monetária americana crescer. Não sendo possível, ou não muito, certo? Por conta que você tinha que se atentar à reserva, não para seus cidadãos, porque o ouro era proibido aos seus cidadãos, mas aos governos estrangeiros. E os seus cidadãos, no limite, como os Estados Unidos estavam importando muito, pagava importações, esses dólares iam para as reservas, no limite, para as reservas dos bancos centrais dos seus países aliados, e esses bancos centrais poderiam requisitar a qualquer momento ouro, né? Muito bem. O que ocorre é que o que isso fazia na economia americana? Como vocês sabem, essa aqui é a teoria quantitativa da moeda, né? Eu já tenho um vídeo explicando o que é a base monetária e explicando bem essa teoria. Muito bem. Léo, mas eu não sei o que é isso. Olha, eu deixei um vídeo aí. Vocês vejam o vídeo. Daqui a pouco nós vamos ter um curso de macroeconomia no para membros. Vai ser revisitado isso aqui. Não sei se sou eu que vou fazer as aulas do curso, enfim. Mas eu já fiz um vídeo aí, que eu tô deixando o card aqui, certo? E, veja, base monetária é M0. Isso aqui é base monetária à disposição do público. Isso aqui é M1. E na época não tinha nem como ser M2, porque não havia liquidez de dinheiro a prazo. Tá? Muito bem. Então, M1 vezes a velocidade de circulação da moeda é igual a nível de preços vezes o PIB. O que ocorre era o seguinte. Quando você tem o PIB americano, que estava crescendo muito naquela época, crescendo, aumentando, você tinha que ter um aumento da velocidade de circulação da moeda uma vez que M era constante. Então a velocidade da circulação da moeda estava crescendo. Só que isso tem limitações tecnológicas. A base monetária não poderia crescer tanto quanto necessário pelo PIB, ou renda nacional. E o que ocorre é que o nível de preços é controlado, Léo. O nível de preços já não estava controlado
na década de 60. Por quê? Porque ocorre o seguinte, se você não tem uma liquidez no mercado, porque não há dinheiro suficiente para a demanda em que o PIB está aumentando, você não tem a liquidez, você vai demandar um negócio chamado crédito. Só que se a liquidez é baixa, porque a base monetária está travada, se a liquidez é baixa, o que vai aumentar? Os juros. E o juros, mas Léo, quando os juros aumentam, a inflação cai. Não. Não. Os juros aumenta e isso aumenta o custo. Aumentando o custo e havendo dinheiro na economia via crédito, só que com a base monetária travada, você cria tecnologia para a velocidade de circulação da moeda, como, Léo? As empresas de transação, que hoje nós conhecemos como os cartões de crédito, elas começam a produzir tecnologia na década de 60. Final da década de 60. Léo, você tem certeza disso? Milton Friedman colocou isso no livro dele. Eu não conheço a economia americana tão a fundo, mas esses pormenores. Mas folha de cheque, gente. Folha de cheque é uma baita tecnologia de transferência de dinheiro. E outras formas de pagamento para certificar que aquele cheque tinha fundos, esse tipo de coisa, Milton Friedman coloca que isso faz sim aumentar a velocidade de circulação da moeda, mas não o suficiente. Isso aumenta o custo via aumento da taxa de juros, via falta de liquidez no mercado, porque a velocidade de circulação da moeda está muito. A velocidade teve que aumentar, só que a base está travada. Por isso as reformas de 68, de 65 e de 68, para que a economia americana não ficasse travada. Não havia liquidez o suficiente. E isso aumenta a taxa de juros. Léo, mas quando você fala que aumenta a taxa de juros porque não há liquidez suficiente, por que os bancos centrais aumentam a taxa de juros quando eles querem segurar a inflação? Porque a inflação se dá por excesso de liquidez. Então, quando você aumenta a taxa de juros, é porque ou você aumentou a taxa de juros porque aumentou a liquidez, porque tem muita liquidez e você quer segurar a liquidez, ou a falta de liquidez gerou o aumento da taxa de juros. Então, e isso, quando você tem falta de liquidez e aumenta a taxa de juros, e você consegue empréstimos, você aumenta o custo. Só que tem um problema. Custo e custo relativo do dinheiro. Por quê? Porque havia também a regulation. O que é isso? Uma limitação na possibilidade dos bancos, por parte do Banco Central Americano, do Fed, dos bancos pagarem juros a depósito à vista e do máximo e mínimo de juros pago pela economia. Veja, a taxa de juros não era dada pelos bondes americanos, via bondes americanos. As taxas de juros eram dadas por intervenção direta no mercado de crédito. E isso também prejudicava o custo efetivo dos créditos. Mas, Léo, como se prejudicava se a regulação era para baixar a taxa de juros? Isso dificultava os juros, dificultava o empréstimo disponível. Isso aumenta relativamente o custo do crédito na ponta. E isso segura o I. Isso permite investimentos? Permite. Mas veja, aí que eu quero o link para falar o seguinte. Léo, quando você vai falar que os salários, né, se desgrudaram da produtividade? Tem uma série de gráficos, eu não vou colocar aqui na tela, mas tem uma série de gráficos que é o seguinte, né? Essa curva rosa é a produtividade da economia americana, a curva laranja é o nível de salários, né? E depois acontece isso. Que até 1900, na verdade 71 tá sempre aqui. Procurem, tá? 1971 tá sempre aqui. Que o aumento dos salários, aqui é a produtividade, e aqui é o nível de salários. Nível de salários. Né? Em dólares constante, tá, gente? Ou seja, descontada a inflação, realmente quanto você está ganhando. Que depois de 1971 eles estacionaram. E eles desgrudaram da produtividade. Na verdade, ele faz isso aqui, né? Mas o gap sempre se manteve o mesmo, né? Ele faz isso aqui, mas ele nunca mais chega na produtividade. Muito bem. E eles falam que isso é o fim do padrão ouro. Primeiro, o padrão ouro, para todos os efeitos, para o mercado americano de crédito, é 1968. Tá?
segundo Milton Friedman. Então, se isso é verdade, como é que você explica esse período? Não, mas veja que o padrão ouro acaba no 61. Para quê? Para o comércio externo. Por quê? Porque desde 1933, um americano não poderia trocar ouro. Então, qual é a preocupação do governo americano de emitir mais moedas se não no padrão ouro? Porque se eu não posso trocar, por que me adianta saber que existe o ouro? Então ela não é mais lastreada, porque eu nunca posso ver o lastro, eu nunca posso demandar o lastro. E aí, para que existe comércio externo? Porque França, Inglaterra, Alemanha Ocidental, Japão poderiam ir nos Estados Unidos e demandar aquele ouro. Poderiam. Aconteceu? Não. Até porque os Estados Unidos, vocês muito bem falam. Veja, imagine o governo da Alemanha Ocidental demandando uma enorme quantidade de ouro, porque a Alemanha Ocidental era um grande exportador para os Estados Unidos. No dia seguinte, os Estados Unidos fariam o que os soviéticos fizeram na década de 45, em 1945. Entrariam em Berlim, né? No caso, bom. Porque se a teoria da conspiração é que a economia americana é sobre mentiras do ouro e do fim do padrão monetário, e eles teriam que manter aquele padrão monetário porque não havia inflação suficiente, não havia base monetária suficiente, né, para produzir dinheiro, a Alemanha Ocidental conseguiria fazer isso. A Inglaterra faria isso. A Inglaterra teria força? Léo, mas e o De Gaulle? Muito bem. De Gaulle eu acho que já tinha falecido, mas políticos degaullistas queriam realmente, tem uma entrevista muito boa do Delfim Neto sobre isso, que eles queriam retirar um dinheiro dos Estados Unidos, né? Retirar o ouro e tal, e a inteligência americana percebeu e avisou o Nixon antes tal, que a inteligência francesa havia contado ao Brasil, ao gabinete do Geisel, se eu não me engano. Depois vejam a reportagem na Folha de São Paulo, vocês procurem aí, Delfim Neto, fim do padrão ouro, vocês vão achar, não sei o nome da reportagem, mas vocês vão achar, que o Delfim fala que o Brasil foi avisado alguns meses de antecedência de que os Estados Unidos daria o calote no ouro, porque isso aqui realmente foi um calote em 1971. Que Nixon chegou e falou que a partir de agora eles não garantiam mais os depósitos, então que quem tivesse dólar teria, que o dólar não era mais conversível, que seria o ouro a preço. Para o mercado internacional, porque os americanos só poderiam comprar ouro depois de 1974. Ele não falou em 71 que depois de 1974, mas isso aconteceu, né? Muito bem. Mas veja, o que explica então esse aumento da produtividade? Crédito. Por que crédito? Porque, gente, veja, MV é igual a PY. Eu já falei para vocês que a base monetária não podia aumentar. E a velocidade da circulação da moeda, por tecnologia, estava muito travada, além da regulation key, né? Da regulação Q. Né? E o PIB, a renda nacional, estava travada. Muito bem. E o que ocorre? O que ocorre é que, com a possibilidade de crédito, né, a inflação. O que aconteceu com a inflação depois da liberação do padrão ouro? Até 1974 ela foi muito grande. Né? Entre 74 e 80 ela foi muito grande. Léo, por causa do padrão ouro. Não, meu amigo, um negócio chamado crise do petróleo. Léo, não foi, meu amigo. Crise do petróleo. Crise do petróleo. 400% de aumento no óleo, né, do petróleo, em poucas semanas. Não há base monetária do mundo que faça isso. Crise do petróleo, 1971, 1980. Não, mas veja, foi o acordo dos petrodólares e não sei o quê. Os petrodólares realmente foram uma consequência da crise do petróleo, porque os países foi uma distribuição, uma transferência de renda direta dos países centrais, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, para o caixa dos países exportadores de petróleo, para a OPEP. Né? Isso realmente aconteceu e isso retirou liquidez do mercado americano, porque isso também retirou dinheiro. Só que, como você não tinha mais a base atrelada ao ouro, você pôde emitir e você continuou a produção da economia. Você conseguiu emitir liquidez. Aí eu te faço uma pergunta para vocês. Uma pergunta para vocês. M1, né, que é em poder do público americano dos Estados Unidos, quanto vocês acham que em relação ao PIB, né, que isso aqui se chama de Y, mas em relação ao produto interno bruto ou renda nacional, nos Estados Unidos renda nacional é mais importante que PIB, tá? A renda nacional americana
Quanto dinheiro existe para toda a renda nacional americana? Quanto vocês acham? Léo, existe 20 vezes mais. Não. Olha, Milton Friedman, dados de Milton Friedman, que em 1933 até 1990, a média é que existam 10 dólares em M1, em dinheiro em disposição do público, para cada dólar do PIB americano. Não, que existam, que entre 100 dólares, né, você tem 100 dólares de economia americana para cada 10 dólares em dinheiro. Como assim? O PIB americano, se o PIB americano for de 10 mil, você tem 1.000 dólares em circulação. Léo, como assim? A economia americana é 10 vezes maior do que a quantidade de dólares disponíveis à economia americana, em média. Porque em 1990, segundo Milton Friedman, nesse livro que eu disse, que o link está na descrição, segundo Milton Friedman, em 1990 era 7%. De 100 dólares da economia americana, apenas 7 eram dinheiro, dinheiro em circulação. Podia até ser dinheiro em conta bancária também. Léo, quando que... mas é por isso que você tem inflação americana tal. Na época que você teve a menor inflação americana, 1946. Quanto que era? 25%. A cada 4 dólares do PIB americano, né, da produção da renda nacional americana, a cada 100 dólares, 25 existiam, né? Vamos dizer assim. Era em dinheiro. Léo, eu não entendi. Esse conceito ficou meio confuso, mas vejam. A economia brasileira, a economia da República das Bananas, um país que não existe. A economia da República das Bananas tem 1 milhão de PIB. O PIB dela é 1 milhão. Então, quanto de dinheiro existe? Quantos bananis existem nessa República das Bananas? Vamos supor que existem 1.000 bananis em circulação. Né? Se existem 1.000 bananis em circulação, né? 1 milhão dividido por 1.000 são... Ótima pergunta. Né? Minha formação acadêmica não me garante habilidade de divisão. Né? Eu tenho... se você tem... É 1.000 para 1, né? É baixa. Né? Então vamos pôr 100 mil para 1. 1 milhão, o PIB é 1 milhão, você tem 100 mil bananis em circulação. Então, isso que vocês falam, não, a base monetária gera inflação, contanto que o PIB, se você emitir mais do que o PIB. Mas quanto é mais? Porque a economia americana funciona muito bem com 7% na década de 90. Que é uma época que a economia americana cresceu bem. E todo o período, né, de 1933 até 1990, que a média foi 10%. Segundo Milton Friedman, nesse livro, capítulo 10. Dê uma olhada lá. Então, esse negócio de que inflação é gerada por base monetária, períodos inflacionários americanos, que a década de 80 foi 10%, a base monetária era apenas 10%, a quantidade de dinheiro disponível era equivalente a apenas 10% da quantidade da economia americana em dinheiro. A crise do petróleo fez isso. Léo, e a produtividade? Foi crédito, gente. Como assim? Crédito e... Eu já fiz um vídeo sobre isso. Destruição criativa. O que acontece foi o seguinte. Quando você permitiu, né, você destrói a regulation key e você começa a produtividade das empresas de transferência de dinheiro, porque veja, se você tem a economia americana, né, a economia americana com 100 mil dólares, vamos supor, e desses 100 mil dólares, apenas desses 100 mil dólares, que é o PIB da economia americana, apenas 10% é dinheiro, né? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, né? 4. Então, de 100 mil dólares de PIB, 10 mil apenas é dólares em dinheiro, né? O resto é só produção, é só PIB. Tá. Então, como é que o dinheiro circula de mão em mão para dar isso aqui? O dinheiro circula, em média, 10 vezes. Isso aqui é a velocidade de circulação da moeda. 10. Então, se eu tenho MV é igual a PY, eu sei que, segundo Milton Friedman,
a base monetária é igual a Y, né? 10% do PIB, né? É igual a 10% do PIB, né? Que é um décimo, perdão. É 10% do PIB. Eu tenho que M é igual a Y sobre 10. Certo? Muito bem. Então eu tenho que Y sobre 10 vezes V é igual a nível de preços vezes Y. A velocidade da circulação da moeda é igual a 10 vezes o nível de preço. Nesse caso. V. O dinheiro muda de mão 10 vezes sobre o nível de preço. Isso aqui. Ah, Léo, então quanto maior o nível de preço, menor a circulação da moeda. Nessa por pecúnio. Isso aqui é monetária, vocês não são obrigados a saber disso aqui. Muito bem. O que acontece é que, segundo Milton Friedman, qual é o benefício do Estado ter inflação via de ter uma política monetária expansionista? Né? Ele fala 3, né? Que primeiro é você permitir o financiamento do Estado, que é a senhoreagem. Né? O financiamento do Estado, que eu não tenho mais canetas, certo? É o financiamento do Estado via inflação. Um financiamento, o aumento relativo dos impostos sobre renda. E o terceiro é a diminuição da dívida. Porque, veja, quando houve o problema da crise do petróleo e também que já vinha antes dessa dificuldade dos Estados Unidos do aumento dos juros e a inflação aumentando também por culpa dos juros, tal, o Estado americano começou a se endividar. Só que com o lastro fixo, a dívida estava em ouro. Então era impossível aos Estados Unidos diluir a dívida. Milton Friedman diz que a moeda fiat, o maior benefício da moeda fiat é a diluição da dívida no tempo, através do efeito inflacionário. Léo, e a emissão de dinheiro? Milton Friedman usa o argumento que eu usei, que o aumento da base monetária em relação ao PIB nos Estados Unidos foi constante a 10% da base monetária em relação ao PIB. Ou seja, que não houve aumento real da quantidade de dinheiro que o Estado americano emitiu de 1933 até 1990. Léo, e o quantitative easing? É outra história. Eu estou falando da década de 90. Porque esses gráficos são da década de 33 até 90. Tá? Muito bem. E se você falar para mim que continua o deslocamento, como é que o deslocamento de uma coisa que ocorreu em 1971 foi se refletir em 2008, que foi o primeiro quantitative easing? Calma lá. Né? Mas muito bem. E que os impostos é o seguinte, se você havia imposto de renda para quem ganhava até $200, hoje $200 não é nada para os Estados Unidos. Só que hoje todo mundo paga, vamos supor. Então, quando você tem aqui a base de coleta de renda, é até uma determinada quantidade de dinheiro, por exemplo, até R$5.000, vamos supor. Né? É um imposto de renda, vamos supor. É até R$5.000. Só que amanhã R$5.000 podem ser o que R$1.000 é hoje. Então, você está aumentando a quantidade de pessoas que pagam impostos. Entendeu? Essa é uma forma dele. Friedman discute nesse livro, né, uma ideia de Fisher, de 1911, de que, inevitavelmente, irremediavelmente, ele usa o termo em inglês, que o dinheiro de papel, né, que é a moeda fiat, é uma maldição. Friedman, surpreendentemente, diz que não é assim. Que Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha Ocidental tiveram sucesso que, ele cita nominalmente, Argentina, Bolívia e Brasil e Israel, na época, não obtiveram. Que isso não se dá pela a moeda ser fiat ou não. Isso se dá pelo endividamento do país, não em política fiscal, mas em relação à inflação. É você utilizar a inflação para permitir o aumento constante dos déficits públicos. Léo, então ele está falando que o aumento da base monetária leva à inflação? Ele está falando que, sim, você fazer uma política de pagar, né, de monetizar a dívida via emissão, gera inflação, porque você destrói o nível de preços. Mas ele, em momento nenhum, diz que inflação é aumento da base monetária.
Tanto que ele diz que a base monetária se mantém constante, mesmo com emissão, porque o problema é M1. E normalmente, até no sistema Fiat, você tem uma série de regulamentações que Friedman diz nesse livro para impedir a senhoreagem, que é que os bancos criam M2, que é dinheiro a juros, mais ou menos líquido, que era impedido na Regulation Key. Sendo impedido na Regulation Key, ele começa depois, em 1970 e tanto, né, eles fazem isso aí, de que a partir do aumento da base do dinheiro escriturário, né, que é o dinheiro que os bancos criam, a autoridade monetária necessita imprimir M1, M0. E aí sim se gera M1. E isso se mantém num grau constante quando a taxa de juros é bem regulada pelo próprio sistema, segundo Friedman. Porque se tem mais dinheiro na economia, porque os bancos estão emprestando mais, alguém tem que produzir para receber esse dinheiro de empréstimos. Se existe mais dinheiro na economia porque a fábrica de carros do fim do mundo começou a produzir mais carros, o dono da fábrica e os operários estão recebendo esse dinheiro de crédito e estão trabalhando, né? Receberam esse dinheiro que veio do crédito como salário e como dividendos e estão trabalhando. E todo mundo da base, o aço, a borracha, tudo ali estão trabalhando. A empresa de energia também está produzindo energia. Então o PIB está crescendo. Há realmente mais produção na economia. E o banco realmente está ofertando trabalho, que é o trabalho creditício, o sistema financeiro. Então o PIB está aumentando. Você tem mais produtividade na economia. Realmente você tem utilidade do trabalho. Um termo até marxista para explicar Friedman. Né? Não, mas foi só coincidência de termos, não é utilidade do trabalho do Marx. Muito bem. Léo, mas eu vim aqui por causa dessa bendita curva. Gente, o que acontece é o seguinte. Quando você tem o aumento quando você permite o crédito, você aumenta o capital, você aumenta o investimento, sem a necessidade de poupança. Né? Você não precisa de poupança. E aí isso pode levar a um sistema inflacionário? Sim, mas nos Estados Unidos não se deu dessa forma. Por quê? Porque o crédito virou investimento, que virou produção. Ah, mas porque os Estados Unidos é a poupança do mundo. Talvez. Sim, pode ser que sim. Só que como você poderia fazer isso para a sua economia sem você ter esses problemas de aumentar a produção via crédito, sem aumentar a poupança? Você se integrar na poupança mundial. Como você se integra à poupança mundial? Comércio. Por quê? Porque você vai receber dólares. O comércio permite que você acumule dólares, que vai permitir a importação de crédito ou de bens de capital para a industrialização. Essa é a nova ordem da pós-1971. E você precisa aumentos de produtividade constantes. Aumentos de produtividade via crédito. Por quê? Porque o crédito aumenta a base monetária. O aumento da base monetária deve ser compensado pelo aumento do PIB, né, da renda nacional. E isso gera mais crédito, mais dinheiro, mais produção. Friedman diz que isso não é ruim. Friedman diz, até no final do livro, as últimas frases, que se o Estado falhar, né, ou ele não fala Estado, a autoridade monetária, como falhou no Brasil, na Bolívia e na Argentina, segundo Milton Friedman, e no México. Tinha um outro país que ele usou também a referência, Israel. O que ele diz é o seguinte, o que pode acontecer é que o Estado vai começar a tomar mais crédito e liquidez da economia, que é o que tem no Brasil, tinha na Argentina, né? Havia em Israel na época, que é o Estado tem que, através do aumento constante da base monetária, ele redistribui. E olha, esse aumento da base monetária não é imprimir dinheiro, é creditício. Porque você trazer crédito de outros países, você também aumenta sua base monetária. Com mais lastro, evidentemente, isso é creditício, né? Que foi a crise da dívida no Brasil também, por exemplo, na década de 80. Tá? Muito bem. E isso gera aumento da produtividade. Léo, o que é produtividade? É você com um fator de produção, e aqui pessoas não são fatores de produção, mas a mão de obra, nesse caso, a gente pode utilizar. Tá? Com aumento de fatores de produção, quando fatores de produção, com mesma quantidade de fatores de produção, você produz mais. Por exemplo, com uma picape da marca X, eu consigo fazer 5 entregas por dia.
Com a picape da marca Y, eu consigo fazer 12 entregas por dia. Picape é ruim, né? Mas ou um trabalhador produz 5, outro produz 12. Por quê? Porque esse aqui tá de bicicleta, esse aqui tá de carro. Pô, veja, o trabalhador, a instrução do trabalhador não importa tanto quando você tem capital. Esse aqui está de bicicleta, né? Vamos escrever bike, e esse aqui está de picape. Quem vai produzir mais? O trabalhador de picape. Então, a possibilidade de eu tomar crédito para eu comprar picapes para todos os meus entregadores de jornal vai permitir que eu tenha a contratação de menos trabalhadores que produzam o frete. E por que a produtividade é importante? Porque, nesse caso, no que eu tive crédito para comprar picapes em vez de bicicleta, eu diminuo a quantidade de trabalhadores necessários para fazer essa tarefa. E eu aumento a quantidade de produção. Então, por fatores de produção ou produtividade do trabalho, que é o que está aqui nesses gráficos, né, que vocês podem procurar. Isso aqui é um croquis de um gráfico, mas vocês podem procurar. Que acontece o seguinte: cada trabalhador que restou, produz mais. Isso é destruição criativa. Novas técnicas e nova produtividade, inclusive no mercado financeiro, porque o mercado financeiro começou a produzir mais pela inovação de crédito e também pelo fim da Regulation Q, que permitiu o aumento, a maior velocidade na transação da moeda, empresas de cartão de crédito, empresas de pagamento digital, né, por incrível que pareça, mas a compensação de cheque por via Telex, esse tipo de coisa. Você gera também uma nova cadeia, mais liquidez, né, porque há mais dinheiro para investimentos na área militar e também na área de tecnologia. Nessa década de 1970, que começa a primeira produção, a primeira geração de tecnologia, você aumenta a produtividade. Você aumentando a produtividade e essa geração que estava começando a trabalhar na década de 70 são os baby booms. Né, começa a trabalhar, é o pessoal que sai da faculdade com uns 24 anos, o pessoal que nasceu em 1945, é essa época. Que o pessoal começa a trabalhar, sair da universidade. E ao sair da universidade, antes, as pessoas tinham empregos maravilhosos, porque você tinha calculistas. Aí você já começa aqui, calculadoras. Né? Essa calculadora daquela época, não essa, né, mas essa tecnologia. Você tinha os calculistas, pessoas que eram pagos muito bem, porque eles eram super especialistas para aquele tipo, né, que são as calculadoras humanas, esse tipo de coisa. Você começa a maior produtividade no trabalho em todas as esferas, do entregador de jornal ao grande engenheiro da NASA. Você aumenta a quantidade de jovens que estão buscando trabalho e você diminui a quantidade de trabalho disponível aonde? Na indústria. Léo, indústria? Sim, o entregador de jornal, né, da gráfica, né? Jornal em si não, mas da gráfica. A pessoa tem que entregar papel, esse tipo de coisa. Né? E ele entregava de bicicleta, ou entregava em carros menores, ou esse tipo de coisa. Com o aumento da tecnologia e da produção, da produtividade de alguns elementos do tipo de administração do negócio, novas técnicas tal, você aumenta a produtividade, também diminui a quantidade de trabalhadores necessários. Só que os baby booms, que começaram a entrar naquela época, já na década de 60, você está aumentando a quantidade de pessoas que estão buscando trabalho. E você precisa de menos trabalhadores, você precisa criar um novo setor. Serviço. O setor de serviço explode nos Estados Unidos nessa época, pós-1971. E também a crise do petróleo aumenta os custos das empresas. Aumentando os custos das empresas, onde elas vão no trabalho e ela aumenta a eficiência energética e de produção. Isso aumenta a produtividade do trabalho. Léo, e por que os salários não acompanharam? Há duas teorias. A teoria marxista, né, que se você pegar fora do marxismo, ela se aplica, que é o seguinte: se você tem mais pessoas procurando empregos e menos demanda por aquele emprego, né, pelo emprego daquela força, você leva a precarização do trabalho. Né? Uma pessoa que trabalha numa siderúrgica, numa metalúrgica, numa fábrica, tem um trabalho melhor do que um atendente de caixa de uma loja. Melhor no sentido de produtividade e de salários até. E você tem o aumento das empresas de serviço,
você leva ao exército proletário de reserva, o exército de trabalhadores proletários de reserva, né, segundo a teoria marxista, em que você tem uma série de trabalhadores disputando a mesma vaga de trabalho. E você tendo uma série de trabalhadores procurando a mesma vaga de trabalho, o empregador não vai precisar aumentar os trabalhos sempre. E alguns problemas políticos também nos Estados Unidos. As unions, né, que são sindicatos americanos, perdem força nessa época. Eles perdem força nessa época. A inflação também, que se seguiu, que começou em 1968 e seguiu até final da década de 70, começo da década de 80, ela também permitiu um maior nível de empregos, só que com uma taxa, só que com uma precarização referente à geração dos pais daquelas pessoas. Então, sim, você tem um aumento do nível, você tem a redução, ou seja, o salário não tem uma relação tão próxima com o aumento de produtividade. O aumento do salário não tem uma relação mais próxima com o aumento de produtividade. Por quê? Porque a produtividade não se dá mais no capital trabalho, mas sim no capital máquinas e equipamentos. Ou capital financeiro. O fator trabalho não é mais importante nessa nova economia, por culpa da 1971? Não necessariamente. O avanço tecnológico ocorreria com o fim do padrão ouro ou não? É que houve mais liquidez para financiá-lo, mas ele ocorreria, provavelmente. Tudo mais constante, ceteris paribus. Certo? É isso, gente. Com contribuição de Milton Friedman hoje, tá bom? É isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem. Dê uma olhada aí no livro, no link da descrição aí, filiados à Amazon. Se vocês quiserem comprar por lá, vocês vão nos ajudar, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.